Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo e hoje nós estamos aqui com o nosso quarto vídeo de Copia Mas Não Faz Igual, uma série onde a gente acaba englobando diversas curiosidades do mundo do metal e do rock, mostrando não apenas o nome de títulos, né, mas a gente já viu também capas, nome de bandas e diversas outras dessas pequenas coincidências criativas. Já vimos 3 vídeos muito interessantes em que eu, além de mostrar essas pequenas coincidências, acabo apresentando um pouco de cada banda falada, adentrando sobre os projetos, então. Estamos aqui para ver mais uma dobradinha de nome de álbuns. Vamos lá, então? Então, nós vamos começar esse Copia Mas Não Faz Igual na ordem cronológica, apresentando o álbum que foi lançado primeiro, detalhando um pouco sobre a banda, um pouco sobre, o contexto do álbum, e depois apresento o segundo e nós vamos tirar as nossas conclusões, se foi ou não uma chupinhada sem criatividade. O primeiro álbum que eu trago, então, é o Gemini, do Drakkar, banda italiana de power metal, com algumas influências do heavy tradicional. É uma banda formada em Milão, na Itália. Eles tiveram seu início no meio dos anos 90, em 1996. O primeiro álbum deles, Quest for Glory, foi lançado em 98 e o Gemini foi lançado em 2000, sendo este o segundo álbum de estúdio da banda, que já apresentou uma identidade bem forte no seu primeiro álbum, falando bastante de temas fantásticos, literários, geeks, e retornou então nesse segundo álbum aqui, mais cria de episódio, trazendo uma história conceitual, onde todas as músicas acabam se juntando, dando uma narrativa de início, meio e fim. O primeiro álbum, ele tem uma qualidade um pouco pior, mas ele é muito forte na questão temática das letras, onde eles têm músicas falando de Projeto Cavalo de Troia, o filme Dragonheart, contos fantásticos e de terror do Edgar Allan Poe, como Oz of Olatow e Morella. Eles falam também do Homem de Ferro, e em pleno 98 eles já estavam abordando esse personagem que depois virou muito icônico, a cara do universo cinematográfico da Marvel. E também tem músicas de temas vikings, como Quest for Glory e Rise the Banners. Rise the Banners não é bem viking, é muito mais uma ode ao heavy metal, mas eles acabam então englobando ali vários temas geeks que trazem sim um pouco de visibilidade para a banda, principalmente no ano em que eles lançaram esse álbum. E em 2000, então, eles lançam um álbum melhor produzido e, como eu comentei, um álbum conceitual de uma história fantástica, então uma aventura de fantasia medieval. Vale dizer que a banda mudou muito pouco a formação do primeiro para o segundo álbum. A banda ela é capitaneada pelo guitarrista Dario Beretta, que além de ser o guitarrista, principal compositor, também é o principal letrista das músicas. O vocalista Luca Capellari, ele é um vocalista com um timbre bem agudo, às vezes até soa um pouco fanho. É um pouco estranho ouvir as notas que ele canta, mas eu acho que combinou bastante nesse início de carreira do Drakkar. Completo então o Alessandro Ferraris nos baixos, o Christian Fiorani nas baterias e a Eleonora Coretti nos teclados. Tem participação do Roland Grapple nas guitarras da música 6, que é The Voice of the Wind, uma das mais conhecidas também desse álbum. E a arte da capa foi feita pela Giovanna Corsini, que também fez a capa do primeiro álbum do Drakkar, e praticamente todas as capas da banda Domini, banda também italiana. Vale dizer que o produtor do Gemini é o Henrique Paoli, que é o guitarrista do Domini e também era o dono da gravadora Dragonheart, que acabou lançando os primeiros álbuns do Drakkar, lançou também todos os álbuns do Domini. A história em si, como eu falei, é uma fantasia medieval escrita pelo Dario, e não foge muito dos grandes clichês ali do início dos anos 2000. A história se passa, então, na terra de Altéria. É mais um reino medieval onde existe um grande vilão ocupando o trono. E a escrita também é bem simples, Só para ter uma ideia aqui no início aqui do conto. After a century of peace, it's war on the island of Alteris. The evil minister of the reign of Karja, Cayman, has taken the throne, killing the old hireless king Mern. To do this, Cayman did use the power of the evil god Marth, a power evoked by ancient spell found after years of searching. Ou seja, o cara ficou pesquisando ali, o ministro ficou pesquisando, encontrou um grande poder de um deus do panteão aqui dessa terra e usou para matar o rei, sabe? Então é muito aquelas historinhas de RPG, agora eu encontrei um grande poder e eu sou o grande vilão e alguém vai ter que me vencer. E o que acontece então, conforme a história toda vai seguindo, ela vai anunciando o título de cada faixa. Então ela vai completando a história através das letras das faixas. O personagem principal é o Slain,
E ele então tem que aceitar a jornada do herói para fazer um monte de buscas, que conforme o nome das letras nós vamos entender um pouco, para que ele possa vencer esse grande mal. A primeira faixa é uma introdução chamada Beginning, depois Erdon Falls, Pure of Heart, sabe? Então é mais ou menos, Erdon Fall tem a ver com a localização que ele tá, Pure of Heart é para ele descobrir que ele vai ser o grande mocinho, Soldiers of Death, eu não lembro exatamente, mas se não me engano, é uma batalha que ele tem com o exército do vilão. The Climb, ele tem que subir uma montanha para não lembro o que ele tem que achar. The Voice of the Wind é tipo uma profetização que ele escuta, não sei se o vento em cima da montanha que ele teve que escalar é que faz essa anunciação para ele. Dragon Ship, então, ele consegue um barco para fazer uma grande viagem. The Secret, ele descobre um segredo, óbvio. Until the End, então é antes do fim, né? Então estamos chegando ali no clímax da história. Death of Slain e The Price of Victory. Então é uma história simples, mas ainda assim bem bacana, bem conduzida, né, pela construção narrativa desse álbum. E tem, né, o grande desfecho, o plot twist, que eu não vou fazer spoiler para vocês, mas que vocês já podem até ter entendido aqui pelo que eu já apresentei em relação ao CD. Musicalmente falando, o Drakkar é uma banda de power metal, como eu falei, com algumas influências do heavy, mas ainda assim com os pés muito mais fortes no power metal, até na questão de coros e de engrandecimento musical. Esse segundo álbum, ele é mais épico até pela questão narrativa, mas também pela construção das músicas com teclados, criando grandes harmonias e grandes climas nas músicas. Eu gosto bastante dessa banda. Quem conhece aqui o canal há um pouquinho mais tempo sabe que eu bato no peito para falar bem do Drakkar. É uma banda que eu gosto pra caramba, embora bem desconhecida e com alguns momentos meio controversos. E esse é aquele tipo de álbum assim, do lugar feliz. Eu escuto, mesmo que musicalmente não tenha grandes surpresas nas construções, nas composições, é um álbum que me leva para um lugar bacana, eu vou acompanhando, vou curtindo e seguindo o flow. Então, de 2000, o álbum Gemini do Drakkar, banda italiana. Essa aqui é uma versão digipack italiana. Aqui então uma foto da banda, desse álbum aqui. No terceiro álbum já teve outras mudanças na formação, mas ainda assim um álbum que eu gosto muito. E vamos então agora para a dobradinha do título, como eu já anunciei. Outro álbum de outra banda também da Europa, né, mas aí com um contexto completamente diferente, um estilo também diferente, que é a banda Barros, com um álbum também chamado Gemini. O que é Barros? Vamos por partes então, nós vamos ter que dar uns passos atrás. Barros é o sobrenome de dois irmãos músicos de Portugal, e se trata Luís Barros, que é baterista, e o Paulo Barros, que é guitarrista. Ambos formaram em 85 uma banda portuguesa de heavy power metal bastante forte lá no país, que é a banda Tarântula, e uma banda que existe até hoje. Eles têm diversos lançamentos ali na sua discografia. Eles lançaram uma demo em 85, uma segunda demo em 86, o primeiro álbum auto-intitulado Tarântula em 87, Kingdom of Lusitânia em 1990, Tarântula 3 em 93, Freedom's Call em 95, Light Beyond the Dark de 99, Dreammaker de 2001, Metamorphose de 2005, Spiral of Fear de 2010 e Thunder Tunes from Lusitânia de 2021. Mas num tempo meio parado ali entre 95 e 96, entre o Freedom's Calls e o Light Beyond the Dark, esse projeto começou também com seu irmão Luís Barros, que no primeiro álbum também foi o vocalista, né, o vocalista principal, mas que depois cada álbum foi trocando os vocalistas. O primeiro álbum de 97, Paulo Barros, chamado Vintage. O segundo, do Paulo Barros, apenas Barros Gemini. O terceiro, chamado Karma, Karma 6. O quarto, chamado Paulo Barros 4, de 2015. E o até então último álbum desse projeto, o More Humanity Please, de 2018. Aí também assinado apenas Barros. Então nota-se que ele não teve uma certa identidade em relação ao nome da banda. Às vezes ele assina Paulo Barros, às vezes ele assina apenas Barros. Mas o que nos interessa então é o segundo álbum da sua carreira solo,
chamado Gemini, mesmo nome que nós vimos ali no Drakkar, e álbum lançado em 2003. E para mim, o melhor álbum desse projeto, porque tem um grande vocalista aqui na sua formação. O vocalista em questão é o Rafael Gubert, é um vocalista aqui de Caxias do Sul. Ele foi vocalista da banda Kashk e também teve uma rápida passagem por uma banda aqui do Sul chamada Quimera. A formação, então, completa é o Paulo Barros nas guitarras, o Luiz Barros nas baterias e teclados, José Baltazar nos baixos e Rafael Gubert nos vocais. O gênero sonoro também muda um pouco da sonoridade do Tarântula, né, que era mais potente por ser uma banda de heavy power metal. Aqui ele já vai brincar muito mais com hard rock e alguns elementos do heavy. Ele é muito mais melódico também, é um rock muito agradável, muito grudento. E desnecessário dizer que eu gosto muito do vocalista Rafael Gubert e que para mim é o grande chamariz deste álbum aqui. Musicalmente, ele não se prende em questões mais conceituais no álbum, e é até uma pena dizer que, embora o álbum se chame Gemini, ele não tem nenhuma música com esse nome. As músicas que nós temos, então, são 11 faixas e são Escape from the Lies, é muito boa essa música, Guardian Angel, The Blink of an Eye, Jesus Moved Out, Talk Tomorrow, You and My Way, A Soul of Fire, The Half of Me, Nightfall, Fever e Praying for the Lord. É um som, como eu falei, muito bacana mesmo, super agradável, super acessível e que traz um contexto, pelo menos na arte gráfica, né, de dois rostos iguais aproximados, eu acho que trazendo um pouco desse contexto de Gemini, embora a gente não encontre nada disso nas músicas apresentadas no álbum. Essa capa ela é assinada por Vasco Martins, da Design for the Wicked. Eu não conheço muito o trabalho desse artista, mas eu gosto bastante dessa vibe aqui, que lembra até um pouco cultura inca, azteca, maia. É uma capa que eu acho muito bonita, me agrada bastante a parte gráfica, embora simples, desse álbum. E tá aqui então um segundo álbum com o nome Gemini. Então, trouxe aqui dois álbuns de duas bandas completamente diferentes com o mesmo nome, o Gemini. Gemini do Drakkar, de 2000, e Gemini do Barros, né? A banda solo, projeto de hard rock do guitarrista Paulo Barros, de 2003. Minha conclusão é que não foi cópia, foi apenas uma ligeira coincidência ali em como eles queriam registrar seus álbuns. E mesmo assim, dois álbuns muito bacanas que eu gosto bastante aqui da minha coleção. É isso aí então, pessoal. Esse foi mais um Copia, mas não faz igual, trazendo mais uma coincidência do mundo do rock e do metal que eu tenho aqui nas minhas prateleiras da coleção, compartilhando com vocês e trazendo mais um pouco de história e entendimento de algumas bandas que eu gosto bastante. Se eu falei alguma gafe, use um espaço aqui embaixo para me corrigir, e se vocês querem participar adicionando mais informações, usem esse espaço também. Vou aceitar de braços abertos qualquer colaboração que vocês possam ter aí com essas bandas e esses álbuns. Quero aproveitar o tempo então para convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo, convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos, e convidar vocês que gostaram desse vídeo a assistir mais vídeos da série Copia, mas não faz igual. Esse já é o quarto vídeo dessa série e teremos muito mais conforme a gente vai achando curiosidades. E se vocês gostaram desse vídeo como um todo, convido vocês também a conhecer demais séries e playlists aqui do canal, falando sobre muitas outras coisas além de coincidências, mas também mostrando um pouco da minha coleção de CDs, quadrinhos, livros e muito mais. É isso então, agradeço o tempo e a atenção novamente e um grande abraço do Eibardo. The bar collects what time can't bring.